Olá, o assunto deste episódio tem um nome bem complicado. Síndrome da evitação patológica às demandas. Então vamos destrinchar um pouco essa expressão para não perder nada de importante, tá? Trata-se de uma síndrome. Bom, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que não são exclusivos de uma única doença. Eu vou repetir. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que não são exclusivos de uma única doença. Os sinais e sintomas desta síndrome que vamos abordar aqui têm a ver com evitação, com evitar. Pessoas com essa síndrome evitam demandas. Quem tem essa síndrome evita acatar ordens, evita aceitar comandos. Só que no caso dessa síndrome, a evitação é patológica. Não é uma desobediência ou birra qualquer, mas uma evitação que para muitos especialistas já se mostra doentia, patológica. E ela não se expressa através de enfrentamentos barulhentos ou protestos violentos, não. Ela é bem mais sutil. A evitação às demandas é manobrada por meio de distrações, especialmente pelo uso de distração social e da brincadeira de faz de conta. Vamos ouvir o que a nossa professora Rita Jordan tem a dizer sobre o que muitos chamam de síndrome da evitação patológica às demandas. Em anos recentes, cresceu o interesse pela Síndrome da Evitação Patológica às Demandas, EPD, que foi inicialmente proposta por Elizabeth Nilsson. Em um grupo originalmente composto somente de meninas, ela identificou características semelhantes às do autismo, porém com diferenças. Essas crianças eram mais sociáveis, gostavam de brincar de faz de conta e evitavam comandos diretos por meio de distrações, especialmente distrações sociais. Posteriormente, percebeu-se que essa descrição correspondia, na verdade, à maneira como a síndrome de Asperger se manifesta em meninas. Na época, a síndrome de Asperger era reconhecida principalmente em meninos. Dizia-se que a proporção de meninos em relação às meninas no espectro era de 4:1, mas na síndrome de Asperger era de 14:1. Havia um predomínio de meninos diagnosticados com essa forma de autismo de alto funcionamento. Quando surgiu o interesse pelas características do autismo em meninas, percebeu-se que o padrão de uso da distração social e da brincadeira de faz de conta era, na verdade, típico em muitas meninas com autismo. Atualmente, se pensa que a síndrome da evitação patológica às demandas é, na verdade, uma forma de autismo que faz parte do espectro. Pode ter alguns traços que são encontrados principalmente no sexo feminino, embora também já tenha sido diagnosticada em meninos. A validade de se classificar esse grupo como uma categoria à parte é discutível. Não creio que seja o caso, mas temos que saber que o autismo se manifesta também dessa forma. As meninas usam bastante a imitação como forma de administrar sua vida social. Muitas vezes elas fazem o que as outras meninas fazem, porque é assim que aprendem como agir em diferentes situações. Porém, não há dúvida de que para algumas pessoas no espectro é especialmente difícil acatar ordens. É bem possível que haja crianças no espectro que tenham uma maior aversão às solicitações do que outras. Certamente devemos ter consciência de que esse pode ser um problema específico. Porém, não creio que seja necessário oferecer tratamentos muito diferentes.
As técnicas que podem ajudar nesses casos são as mesmas que se aplicam a todas as pessoas no espectro. Por exemplo, não fazer demandas diretas cara a cara e ajudar a pessoa a seguir agendas visuais. Utilizar agendas visuais é uma maneira de facilitar a aceitação de comandos, porque assim a pessoa não está obedecendo alguém, mas está obedecendo regras. Imaginemos, por exemplo, que temos uma criança que não fica sentada e está atrapalhando a aula. Não vamos dizer, João, senta. É possível que o João se recuse a sentar, que não aceite o comando, e a situação pode se agravar. O que se pode fazer é ter uma regra clara, talvez afixada na parede, que vale para toda a sala de aula e que diz: as pessoas devem permanecer sentadas durante a aula. Então, podemos relembrar a regra e pedir ao João que verifique se todo mundo está obedecendo. João vai olhar ao seu redor e perceber que ele mesmo está de pé. Com isso, é possível que ele vá se sentar, porque quer se ajustar e obedecer à regra. Para ele, obedecer regras é aceitável. Obedecer pessoas implica abrir mão de controle, e isso é difícil. A ideia de ajudar a pessoa autista a atender regras e instruções dadas, por exemplo, por um computador e não por pessoas, funciona em todo o espectro. Isso facilita a aceitação de comandos. Algumas crianças podem ter mais dificuldade para obedecer do que outras, mas o princípio é o mesmo para pessoas em todo o espectro. De minha parte, não tenho certeza de que há evidências suficientes para se considerar o transtorno da evitação patológica, as demandas, como um distúrbio em separado. Existe um instrumento de diagnóstico chamado DISCO que foi desenvolvido por Lorna Wing e Judith Gold. Nele estão incluídos itens concebidos especificamente para encontrar crianças com evitação patológica às demandas, ou pelo menos com características desse distúrbio. O DISCO inclui tais características no espectro do autismo, mas tem o cuidado de salientar que existem crianças com essas características e é importante ficarmos atentos a esses comportamentos. Uma criança desobediente, obviamente, apresenta sérios desafios para a educação. Então, vamos retomar algumas questões a respeito de como obter a atenção da criança e dar instruções ou ordens. Às vezes se diz que uma pessoa é desobediente, mas é possível que nem perceba que é a ela que estamos nos dirigindo. Por exemplo, se dissermos, pessoal, coloquem as mochilas no chão, e a criança ainda não sabe que ela está incluída em pessoal, não vai necessariamente atender ao comando. Isso não significa que ela é desobediente, mas que não sabe que é parte do grupo chamado pessoal. Precisamos ensinar isso e lembrar-nos de usar expressões adequadas antes de dar instruções. Até aqui, a professora Rita Jordan. Então, se você quer ajudar uma pessoa autista que tenha dificuldade em acatar ordens, em aceitar comandos, em atender demandas, lembre essas dicas. Não faça demandas diretas, cara a cara. Ajude a pessoa a seguir agendas visuais. Ajude a pessoa a obedecer regras estabelecidas em vez de obedecer pessoas. Porque obedecer pessoas implica abrir mão de controle e isso é muito difícil para quem é autista. No próximo episódio, a professora Rita vai nos orientar sobre epilepsia no TEA. Não perca! Encontro você lá. Fique bem.